Olá, bom dia. Hoje é dia 20 de setembro do ano de 2020. Vamos falar sobre paradoxo. Vale dizer que o que eu falo não é muito entendido no momento, mas será, tá bom? E o que eu falo são coisas novas e eu vou te propor uma análise, tá bom? Dessas coisas, tá? Então, assim, paradoxo. Tá. Você percebe, quem acompanha, percebe nos meus vídeos que uma hora eu pego a igreja católica e falo mal dela. Daqui a pouquinho, num outro vídeo, eu falo bem da igreja católica. Vocês percebem que, ora, eu falo bem do Big Bang, ora, em outro vídeo, eu falo mal. Isso vocês estão tendo uma percepção em TD. Duas coisas opostas separadas num espaço de tempo. TD, duas coisas opostas, informações opostas de uma mesma coisa. É aí que mora o segredo. Se você acompanha, você viu que eu já falei da palavra espaço? Não vou me repetir, tá aí nos vídeos aí, tá? Tá aí para trás aí. Eu falei da palavra espaço, que dá uma ideia de grande espaço e não espaço no mesmo lugar, então. A mesma coisa aqui. Se eu começar a pegar para esse lado, eu vou perder o foco aqui do assunto, né? Então, assim, paradoxo. O que é um paradoxo? Basicamente, eu vou te falar de um paradoxo de informação. Quando eu faço isso, falo bem da igreja e mal da igreja, vocês vão ver e vão falar, pô, esse cara está se contradizendo. Está se contradizendo, ou seja, eu disse e estou me contradizendo. É um conflito de informações. São duas informações diferentes de um mesmo item. Né? Um mesmo lugar, duas informações opostas. Lembra da palavra espaço? Lembra do que eu falo da justiça, que a injustiça está lá? Uma única palavra, duas informações. Uma única coisa, duas opostas. Rico, pobre, falo sempre disso. Logo, para vocês eu vou estar me contradizendo. Não é, isso é um paradoxo de informação em TD. Por isso que há contradição em mim, em um único lugar, duas informações. Você viu que mudou o foco? Uma informação, uma palavra, uma coisa, duas informações no mesmo lugar, positiva e negativa. Isso vinha para mim. Esse cara está se contradizendo, da mesma coisa, ele fala, na realidade não mudou de lugar, é só uma mudança na observação, do observador. Então assim, logo eu estou me contradizendo, ou seja, duas informações opostas vindo de mim mesmo. Ou seja, isso me anula, isso me diz que eu menti, ou seja, me anulou. Exatamente, é o que o paradoxo faz. O paradoxo é encontro de duas coisas opostas e elas se anulam, porque uma desvalida a outra. Nisso dá o zero. O mesmo paradoxo que daí, enquanto eu estiver falando disso, você vai ter que dar uma atenção sempre à palavra, tá bom? É que nem eu falei do espaço, lembra do espaço? Palavra espaço? A mesma coisa é o paradoxo. No mesmo lugar que se cria, se destrói. Dual. Basicamente, então, você descobre, vamos supor, no exemplo, que paradoxo é uma coisa. Você, eu consegui entender o paradoxo. Quando você entendeu isso, você vai desentender, porque ele vai mudar, entendeu? Porque são duas coisas nele. E aí você vai, então, entender as duas. O problema é, a palavra paradoxo, ela indica um conflito, ou uma anulação de alguma coisa, ou um vaguear por lugar nenhum. Você meio que dá aquela coisa que eles fazem, né? Você fica assim, então, você perdeu o fio da meada, você ficou vago. Você se contradisse, em outras palavras, né? Isso é um paradoxo da informação. A isso
e depois há o paradoxo de um lugar, onde as coisas podem se anular, ou seja, a nossa existência humana é um paradoxo. Por isso que nós morremos. Ou seja, nós existimos e vamos para o não existir. O problema é que ocorre um processo entrópio aí, no mesmo lugar. O ciclo não para. Nós existimos e deixamos de existir, mas continuamos existindo e deixamos de existir. Então é uma coisa, isso reflete em você, em vida e morte. Porque você existe e está passando em TD, num espaço de tempo aonde se cria a existência. Ou seja, então, nós somos a existência de um paradoxo que vai fazer a outra parte se anular num espaço de tempo TD. Nisso é o que diferencia do MT que eu falo, que não há espaço de tempo, que fica no mesmo lugar. Ou seja, este movimento de vida e de morte no MT não existe, ou está no mesmo lugar, ou apenas não existe. Ou seja, não existindo é a anulação. Ou seja, então nós temos o TD e o MT, que é 0. 2, 0, 1. E aí é onde entra agora, para quem acompanha, o homem de verdade na história. Talvez este é o momento em que você quer, em que você esteja procurando. Quando se fala o poder do homem, o que aconteceu com o homem tinha superpoderes, o que aconteceu? Então calma, né? É neste momento talvez que você consiga entender então que de 2 passa por mim e vai para 0, que é o paradoxo. Então eu estou no meio disso. Mas essa é uma pequena introdução a uma história que eu venho contando aqui. Então isso é um paradoxo, ou seja, a nossa existência existe o Big Bang, o haja luz e agora o paradoxo. Nós somos a existência de um paradoxo e ele vai fazer a outra parte dele, não existir. Mas nós temos o existir. Beleza. Preste atenção numa coisa. A pressa é inimiga da perfeição. Conhece essa frase, não? A pressa é inimiga da perfeição. Bonito, né? Bonito? A pressa é inimiga da perfeição. Uau! Legal isso. A pressa é inimiga da perfeição. Pratique isso. Tá, o que eu vou te dizer aqui? Eu vou te falar de uma coisa que existe e você não sabia. Ao mesmo tempo, ela vai passar a não existir. Ela já não existia mesmo para você. MT não sai do lugar, entendeu? Eu vou te falar de uma coisa que vai passar a existir para você. E sempre existiu. Ao mesmo tempo que você descobrir que ela existe, ela vai deixar de existir, porque ela nunca existiu. Isso é um paradoxo. Pressa é inimiga da perfeição. Pratique isso. Você vai dizer, não. Tá, primeiro, então vamos logo ao ponto. Primeiro, tem duas coisas aí, tá? A frase pressa é inimiga da perfeição está te dizendo que pressa é inimiga da perfeição. É uma ironia universal. Te deixou a ideia verdadeira. O problema é a tua incapacidade de praticá-la. Mas é verdade. Você está querendo me dizer, senhor Inácio, meu nome é Inácio, prazer. Você está querendo me dizer, senhor Inácio, que a pressa é inimiga da perfeição ao pé da letra?
no sentido literal da palavra, eu quero falar sobre o sentido literal, tá? Sentido literal, exato, a pressa é inimiga. Mas como que eu pratico isso? Pois é, como que você pratica isso? Ou seja, você está entendendo, então, que a frase está te dizendo de algo, mas você acha que não é só uma frase. E você de vez em quando vai usá-la na sociedade, como você apurou e derrubou o copo. Ai, a pressa é inimiga, para uma coisa tosca e fútil, entendeu? Ai, se eu não tivesse corrido, eu não teria batido o carro. A pressa é inimiga da perfeição. Você vai achar que é para isso que você está usando a frase, mas você não está. Porque a pressa é inimiga da perfeição. Está dizendo para você que você não pode ter pressa, porque ela é inimiga da perfeição. Está dizendo em gênero, número igual, gênero, número e grau. Inciso, está jogando na tua cara. É como se o universo tivesse escrevido: a pressa é inimiga da perfeição, cara. E você vive isso achando que porque você correu um pouquinho e atropelou o cachorro, você vai gritar: a pressa é inimiga da perfeição. Olha bem, essa frase não está em substância. O que eu quero dizer é que uma coisa foi te dada e está te dizendo que a pressa é inimiga da perfeição. Por que você tem tanta pressa? Como que você pratica isso? A pressa é inimiga da perfeição. Ora bolas, então eu sei que a pressa é inimiga da perfeição. Ótimo, foi me dado esse tesouro. Por que você tem pressa se está sendo jogado na tua cara que a pressa é inimiga da perfeição? Não, mas não é que não funciona então? Ah, tá bom. Não funciona então. Não funciona, ou você não sabe disso e ao saber dessa frase, você vai ver que você não consegue praticá-la, é por isso que você já não pratica. Lembra que eu falo? Não pratique o que eu falo. O que eu quero dizer, basicamente, isso é mudar, isso pode mudar, mas é como se a prática fizesse um movimento. Justamente a prática da pressa. A pressa só existe com a prática. Não pressa, perfeição. Não pratique. Obrigado. Você vai ver que eu venho aqui, ou todo mundo que vem para a internet, eles vêm te ensinar algo e faz você praticar. Ou seja, você vai descobrir mais uma coisa, que sempre existiu um poder em você e você é tão trouxa que você passa ele na ideia da prática. Você se separa, daí nós ficamos assim, ó, prática lá, prática aqui, prática aí, prática lá, prática, vendendo prática, me vendeu prática, verbal e 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 não prática. Parou aqui. Porque fica um ciclo, entendeu? Ou seja, há uma coisa que eu chamo de Matrix que manuseia isso em nós. Eu expliquei o caminho. Chegou aqui, ia passar prática e verbal. Porque nós somos seres comunicáveis. Entendeu? Ou seja, a minha safadeza em te passar algo, em te doutrinar e falar agora, tire suas conclusões, eu passo as duas coisas, nisso eu fico com 0, simbolizado no dinheiro. Que o dinheiro é o registro oposto do 0. É como se o 0 tivesse duas funções, positiva e negativa. E nisso o 0 multiplica o dinheiro, ironicamente. Por quê? Porque é a outra face do 0. Tudo é assim. No nada tem tudo e no tudo tem nada. Logo você pega o 0, você acha que 0.
Você não sabe que o zero tem a face, o outro lado multiplicador, ou o mais do zero, o lado bom, que resulta no dinheiro. Por isso que o dinheiro, o zero, multiplica o dinheiro. E se quiser pode estudar sobre os gregos lá e as incógnitas que eles viviam no valor do zero, lá no início do surgimento do número zero. Pode ir lá estudar. Se você já não estudou, vai lá estudar que você vai ver agora o que eu estou falando lá. Pode ir lá. Tá? Nisso então, eu falo, não pratique. Porque era a ideia do ciclo do mercado. Eu venho, falo e falo, agora você pratica. Nisso, eu só estou sendo uma peça manuseável do mercado. Por quê? Ao te vender uma boa história, que a massa do mercado faz, você passa a prática para o outro. Mas você usou o verbal, ou seja, neste momento você não percebe que o teu dom de falar era preciosíssimo. Só que você desfaz tanto, e num vídeo eu já expliquei dessa desfeita do bom. Você vai ver, se você acompanha com cuidado e com carinho, você vai ver. E já deu 16 minutos e eu preciso parar, porque senão o vídeo fica muito longo, né? E eu não consigo postá-lo, beleza? Volto a falar mais disso outro dia e obrigado.